Sendo assim, a fim de salvarem as próprias vidas, os sírios fugiram ao anoitecer, abandonando todos os seus pertences, tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Aqueles leprosos, portanto, chegaram às imediações do acampamento e entraram numa tenda. Depois de terem comido e bebido, levaram de lá prata, ouro e vestes, que foram em seguida a esconder. Retornaram mais tarde, encontraram em outra barraca e tiraram de lá os despojos e igualmente os esconderam. Até aqui. Está vendo, irmãos, que bênção? Os rejeitados estavam lá fora morando em tendas. Muitas pessoas dentro da igreja, dentro da sociedade, do contexto de sociedade, estão rejeitados morando em tendas. Mas esses leprosos, eles foram corajosos. Se eles entrassem na cidade, eles não iam conseguir entrar, e também iam morrer de fome. Estavam morrendo de fome ali, já estavam doentes. Foram até o acampamento e lá não tinha nenhum soldado, pegaram todos os pertences, pegaram comida, pegaram bebida, bateram aquele papo, aquela comunhão entre homens, são 4 leprosos, irmãos, para fazer um ganchinho. Comeram à vontade, só que pensaram, e agora? Estamos aqui comendo, não estamos mais com fome, mas na cidade estão morrendo pessoas. Vamos anunciar para o rei que há comida no acampamento, que não há mais soldados, que não há inimigo aqui. Foram lá e anunciaram as boas novas. O que eu quero dizer, meus irmãos? Que aqueles leprosos eram mendigos. Um dia eu fui um mendigo espiritual, mas um outro mendigo, que outrora fora, veio trazer o evangelho para o mendigo que era eu. E esta palavra que ele trouxe, Jesus Cristo, o pão da vida, fez com que eu deixasse de ser mendigo. Eu e você precisamos compartilhar a palavra. Não podemos mais ser mendigos espirituais, não somos mais mendigos espirituais, não temos mais fome espiritual. A fome física pode até vir, mas a espiritual não. Nós precisamos espalhar o evangelho como aqueles leprosos fizeram. Mendigos, para pregar a palavra, e há muitos mendigos precisando da palavra. Às vezes dentro da igreja há mendigos espirituais precisando de uma palavra. Eu disse aqui no início que muitas vezes, muitas frases preenchiam algum espaço da minha vida que estava faltando. Há uma parte de mendigo em mim ainda, mas o pão da vida, que é Jesus Cristo, vai saciar essa fome que ainda há em mim e que há em você. Não seremos mais mendigos. Precisamos levar o evangelho do Senhor para a sociedade. Falta de comida na terra levou aquele povo, não era falta, foi uma guerra, mas por volta de 1798 aproximadamente, Thomas Malthus, esse homem ele fez um estudo, uma pesquisa, e ele pesquisou, vale até hoje, muitos pesquisadores pesquisam em cima daquilo que ele fez, do trabalho que ele fez na sua pesquisa lá em Inglaterra, no canto da Inglaterra, naquele estudo ele começou a espalhar, ele publicou dizendo que a população do mundo estava crescendo de forma exponencial, muito rápido, enquanto o alimento estava em forma aritmética, na base, e aquilo espalhou um medo muito grande para aquelas pessoas da época. Ali então começou a ter controle de natalidade e ficou o mundo fervoroso naquele tempo, mas graças a Deus ele estava errado. Aí comprovaram, porque embora a ideia dele era certa, o método era certo, a conclusão foi errada porque ele baseou somente em alguns lugares ali, mas ele não pensou na evolução tecnológica, ele não pensou em novas maneiras de cultivar. Aí perceberam que era o contrário, que havia muita comida na terra e poucas pessoas nascendo, menos pessoas nascendo. Mas as atrocidades continuaram, irmãos. Tem gente morrendo de fome, fome mesmo, física. A ONU disse que cada 63 segundos morrem 7 pessoas de fome no mundo. Enquanto há bilionários que se em 2 anos, se eles quisessem, eles acabavam com a fome do mundo. Mas não é negócio, não é interessante para essas pessoas acabar com a fome. Mas a fome espiritual, nós podemos acabar. Nós podemos levar para aqueles que querem. Porque muitos querem, outros não, esses vão morrer mesmo 2 vezes, espiritualmente e fome física. Mas aqueles que querem, eles vão morrer sim, de fome física, mas espiritual não, vão estar alimentados.
Porque eu creio quando eu recebo a palavra de Deus, quando eu pratico a palavra de Deus, o Evangelho me traz esperança. Essa é a grande diferença do Evangelho. Hoje eu estava conversando com o irmão pela manhã, da Assembleia de Deus, lá de Santo André, e nós estávamos falando de livros. Eu falei, irmão, ele falou, crente fiel. Você é crente fiel? Eu falei, dentro das possibilidades eu tento ter fidelidade em tudo, e eu preciso ser fiel. E eu até disse para ele, irmãos, se nós fôssemos uma igreja de crentes fiéis, não haveria necessidade de mais nenhum livro, só a Bíblia nos alimentaria dia a dia, todos os dias. O problema é que há infidelidade espiritual na nossa vida. Nós não somos fiéis à palavra, mas o Evangelho diz o contrário. Se for fiel, você vai ter a esperança. Aquele dia que você não espera, está acontecendo coisas ruins, mas você tem uma esperança que as coisas ficarão boas, e vão ficar, porque o Evangelho está no teu coração, a esperança. A esperança que eu preciso renovar todos os dias em minha vida, para que eu fique vivo mais um tempo e pregar o Evangelho.